Eu tinha certeza que a gente já tinha feito esse programa. Não tá privado esse vídeo? Não tá privado. Não foi apagado? Eu vasculhei em tudo. Não fizemos. Não fizemos. Então vamos fazer agora. Resposta difícil, viu? Fala, moçada, beleza? Ó, Polêmicas Vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar aí o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp ou de Telegram, né? O Telegram voltou a crescer de novo, né? Mas vamos ficar monitorando, né? Porque é um ambiente hostil ali, viu? Ambiente hostil. Não teve molezinha esse ano, viu, meu amigo? Acabou a final da Champions, eu tive que voltar, viu? Ano passado eu fiquei lá, Londres, Barcelona, Diaba 4. Esse ano, o orçamento estava limitado. Minha mulher também não ia querer ir, minha sogra tá aí, tive que voltar. E também alguém tem que se sacrificar pelo grupo, né, meu amigo? Porque pra gente tá aqui, o Vitor Sérgio tá lá, a Tainá, o André Reni tá na Grécia, vendo os filósofos gregos. A gravação da semana. Eu salvei a gravação da semana, do Mano a Mano, né? Então, seguinte, qual o melhor, maior injustiçado a nunca ter sido convocado para a seleção brasileira? E eu falei convocado, porque sempre a galera fala alguns nomes que aí carece da pesquisa. Porque o cara fala, aqui sem dúvida, é Fábio. Aí eu falo, amigão, o Fábio foi convocado 3 vezes. Ah, mas o Fábio nunca jogou. Não é este o programa. O programa é convocado. O cara sempre cita Alex, porque o Alex é um injustiçado na seleção. O cara foi capitão da seleção brasileira na Copa América. Ele jogou boa parte das eliminatórias para a Copa de 2002. Eu acho que ele foi injustiçado? Acho. Eu, se fosse o Alex, nunca mais nem falava com o Filipão. Mas ele é um bom coração. Então ele perdoa o Filipão, eu não perdoaria. O Alex jogou pela seleção. Elber, que é embaixador do Bayern de Munique, né? Um dos grandes jogadores brasileiros da história do futebol alemão. O Elber foi convocado para a seleção brasileira. O Washington, coração de leão, que a galera sempre lembra. O Washington também, inclusive, chegou a jogar competição pela seleção brasileira. Então, esses jogadores não entram neste programa porque eles foram convocados em algum momento. Você sabe um cara que eu acho muito injustiçado? Ele fica na boca de ser o maior de todos injustiçados. O Adílio, que jogou no Flamengo e faz parte da grande geração da história do clube, da Era de Ouro 1 do Flamengo, né? Porque o Flamengo recentemente teve a Era de Ouro 2.0, mas naquele time dos anos 80, o Adílio era uma barbaridade naquele meio campo do Flamengo. O Adílio tem 2 jogos pela seleção. Então tem muita gente que construiria histórias mais legais com a seleção. O Rogério Ceni. O Rogério tem uma história menor do que o tamanho dele merecia na seleção. Muitos nomes, viu? Muitos nomes. Por exemplo, goleiro Magrão. Goleiro Magrão, se tivesse feito no Sport, o que ele fez no Sport, tivesse feito no São Paulo, no Vasco, ele teria sido convocado com certeza. Mas fez no Sport e simplesmente foi ignorado pela seleção brasileira. O Magrão tem quase 800 jogos com o Sport e 12 títulos na carreira. E era um puta goleiro bom. Jogou no futebol cearense, inclusive, antes de ir pra lá. Zagueiro Chicão, belo exemplo. Técnica, refino, bom batedor de pênalti, ótimo batedor de falta. Aí você vai falar, aí descambou, como assim? Entenda o seguinte, tá? Uma unanimidade provavelmente não vai estar aqui, porque se o cara for um puta jogador absurdo, em algum momento ele foi convocado pra seleção. Então todos aqui vão ter alguma ressalva, um asterisco pra você falar, tá cobrando fulano na seleção, ninguém aqui vai cobrar o Neymar. Ele em algum momento ia pra seleção, Vinícius Júnior, Rodrigo, os caras pica, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, esses aí vão em algum momento. A gente tá falando aqui de caras que poderiam, mas nunca foram. O zagueiro Chicão, zagueiro artilheiro, pegou um momento fantástico no Corinthians, nunca foi convocado. É um grande injustiçado? Acho que 1 ou 2 convocações ele poderia ter sido, mas não foi. Jorge Wagner, esse aqui jogou muito no Inter e jogou muito no São Paulo e fazia mais de uma função. Podia jogar lateral, podia jogar de meio, muito bom. Hoje, do jeito que o futebol valoriza a polivalência, o Jorge Wagner eu acho que teria chance, inclusive num cenário melhor de futebol europeu. O Jorge Wagner se encaixaria ali em vários, na Alemanha ele deitaria. Não tô dizendo no Bayern de Munique, mas ele jogaria em algumas boas equipes. Lico, cara, o Lico é muito injustiçado. E o Lico, quando chegou no Flamengo, ele era meio pra ser substituto do Zico, assim, né? Pra ser um reserva do Zico e tal. Foi campeão da Libertadores, foi muito importante naquele Flamengo dos anos 80 e tudo, mas parou cedo, né? Primeiro que o Lico não chegou garoto no Flamengo. E o Lico acabou parando muito cedo, 84, por conta de lesões, cirurgias no joelho e tal, e nunca foi convocado pra seleção. Cara, extremamente talentoso, que talvez pelo time já ser muito bom, teve menos protagonismo do que podia, mas o Lico podia ter beliscado uma vaguinha em seleção. Kleber Pereira, que bom atacante, viu? O que ele fez no Atlético Paranaense, 50 gols no Atlético.
Não, ele é absurdo. A passagem dele no Atlético é fantástica, fantástica. E depois jogou no Santos, jogou em vários lugares, né? Muita rodagem. São 14 títulos na carreira, 8 artilharias. Kleber Pereira, pô, uma brechinha dava pra ter ido, uma vezinha. Uma vezinha dava pra ter ido. Não era dos mais técnicos, mas era um cara que marcou uma época ali. E Arley, esse aí, campeão mundial pelo Inter, dando passe, inclusive, para o gol. A jogada é dele. Depois jogou com a 10 do Boca Juniors, vale lembrar isso aí, viu? Fez gol em La Bombonera pelo Paysandu, jogou no Ceará, fez um ataque fantástico junto com Mota e Sérgio Alves. Era um trio de ataque fantástico no Ceará dos anos 90 e finalzinho dos anos 90 ali. O Yarley poderia ter beliscado uma convocação, assim como Alan Patrick, que ainda está aí e ainda não foi convocado. O Alan Patrick teve boas passagens pela base. O Alan Patrick, até onde eu sei, não teve convocações pela seleção brasileira. Não teve. Nem em lista A, nem em lista B. Ele teve recentemente na lista larga, mas não foi uma convocação, foi um monitoramento, né? E aí vamos lá, funilando a parada, temos Paulo Baier, que está aqui na arte. Até agora eu não citei ninguém dessa arte aqui, que tem umas disputas muito boas aqui. E todos estão corretamente dispostos na arte. Parabéns para a produção, que dessa vez não colocou nenhum easter egg aí, né? Paulo Baier, 15 clubes, 8 títulos. É o 5º maior artilheiro da história dos pontos corridos. Não era um fenômeno, mas era um cara muito longevo. E eu digo aí, ele foi muito bem na lateral direita, tá? Muito bem na lateral direita. Hoje a gente vendo, por exemplo, o Wesley sendo convocado, e com justiça, tá? O Paulo Baier, no contexto atual, quando ele estava jogando, poderia ter beliscado a convocação, como o Léo Moura beliscou e outros laterais direitos ali daquele período. O Paulo Baier poderia perfeitamente ter isso. O Dicá é o maior ídolo da história da Ponte Preta, fez uma boa história na Portuguesa, era um exímio cobrador de faltas, marcou muitos anos 70, saiu da Ponte Preta para realizar o sonho da vida dele de jogar com o Pelé no Santos, e ele conseguiu ali em 71. E o Dicá era muito bom jogador e o Dicá nunca foi convocado para a seleção brasileira. Mas aí a gente vai afunilando para os 3 caras que eu considero muito injustiçados, mas tem um que eu vou citar aqui de antemão, que é o seguinte, é o asterisco, tem 2, tá? Tem 2. Porque a gente está falando de muito jogador, craque, fez carreira forte na Europa e nós perdemos, em parte, por uma escolha nossa. Se esse programa levasse em consideração esse contexto que eu vou falar aqui, o voto só poderia ser um e era Thiago Alcântara. Thiago Alcântara seria o grande jogador a nunca ter sido convocado pela seleção brasileira, injustiçado totalmente. Aí você vai falar, mas porra, o Thiago Alcântara escolheu jogar pela Espanha. E aí eu entendo que esses caras que a gente está falando aqui, eles estavam disponíveis por muito mais tempo e nenhum treinador quis levar. Qual é a parada do Thiago Alcântara? O Thiago, desde o início, quis jogar na Espanha? Não. E o Mazinho, recentemente, deu uma entrevista, que é o pai do Thiago e do Rafinha Alcântara, e falou o seguinte, nós fomos à CBF para falar dos moleques que estavam jogando muito bem fora e que podiam ajudar muito a seleção brasileira. A resposta que o Mazinho diz ter recebido foi, os jogadores formados fora do Brasil não vão jogar na seleção brasileira. E aí o Mazinho perguntou por quê, mas a gente é brasileiro e não sei o quê, bababá e lá, não teve jeito e o Thiago precisou fazer uma escolha, porque teve o convite para a seleção espanhola. Ele ia ficar no risco de tentar convencer em algum momento a galera de levá-lo para a seleção brasileira, ou ele ia aceitar o convite da seleção da Espanha. Ele aceitou o convite da seleção da Espanha. O argumento, inclusive, era muito ruim, né, de falar que os caras que são formados fora não vão. Até porque isso se contradiz. Eles depois convocaram o Andrés Pereira para impedir o Andrés Pereira de jogar pela Bélgica. E o Andrés podia escolher várias seleções. E ele sempre deixou claro que queria jogar pelo Brasil, mas tinha aquela, também se não me quiserem eu vou seguir a vida, né? A fila anda. Aí a seleção convocou o Andrés Pereira para garantir que ele não jogasse pela Bélgica. Então, o argumento dado pelo Mazinho se mostrou que não se sustentava pouco depois. Então, poderia ter convocado o Thiago para bancar e garantir que ele ficasse por aqui e depois viu o que fazia. Só que a resposta foi muito negativa desde o começo. O Thiago escolheu a seleção da Espanha. Então, em um geral, o Thiago fica à parte aqui porque ele não estava disponível o tempo inteiro. Muito cedo ele falou, beleza, já que não me querem, eu vou para a seleção da Espanha. Mas ele fez essa escolha muito porque a gente não quis, né? Então, não deixa de ser um cara que não foi convocado também por uma escolha da CBF, caso parecido com o do Jorginho, que também brigaria aqui, o Jorginho que agora está voltando para o Brasil para jogar no Flamengo. O Jorginho teve uma passagem muito boa no Chelsea, excelente na seleção da Itália, onde ele foi fazer a vida, e agora está aqui voltando ao futebol brasileiro, mas poderia estar nesse contexto como o Thiago Alcântara. Mas afunilando a disputa, nós temos Nenê, Zidanilo e Dagoberto. O Nenê é muito
muito doido nunca ter sido convocado, né? Porque é um cara super bem relacionado, muito talentoso, apareceu muito bem no futebol brasileiro aqui, teve uma passagem muito boa no PSG, o Nenê chegou a ser eleito 2 anos seguidos o melhor jogador do Paris Saint-Germain, foi eleito o melhor jogador de Ligue 1, ele tem uma passagem boa no futebol francês, mas nunca foi convocado, não sei se por questão de função, de ritmo, não dá pra saber, é muito estranho o Nenê nunca ter sido convocado, mas é um cara de poucos títulos na carreira, né? O Nenê tem 4 títulos oficiais só, mas tem 21 prêmios individuais, inclusive esses que eu contei na França, e 4 artilharias. Muito talentoso, de uma carreira muito boa, acho que em termos de talento ele é mais jogador que o Danilo, por exemplo, mas eu acho que a carreira do Danilo em termos de, não protagonismo, mas de constância, de relevância e idolatria em torcidas, talvez a carreira do Danilo seja melhor do que a do Nenê, e o Danilo é um fortíssimo candidato, inclusive toda vez que você pergunta isso aí nas redes sociais, acho que o Futirinhas já fez vídeo sobre isso, mais de um. Esses dias eu vi lista em algum Instagram desses aí, eu botei essa pergunta lá no Twitter e, pô, a esmagadora maioria das pessoas falam do Danilo, ainda citando o Danilo. Porque o Danilo tem uma parada que é muito louca, ele jogou muito no Goiás, no São Paulo, no Kashima e no Corinthians. Talvez o único lugar que ele não tenha jogado muito bem por muito tempo e nem tenha ganho foi o Vila Nova. Mas a carreira dele é quase toda vencedora, constante, ele muito bem. Pra você ter uma ideia, no Goiás ele ganhou 11 títulos, no São Paulo ele ganhou 4 títulos, no Kashima ele ganhou 5 títulos no Japão e no Corinthians ele ganhou 9 títulos. É um cara bicampeão da Libertadores e bicampeão do mundo, e sendo muito importante e titular tanto no São Paulo quanto no Corinthians. E nas 2 decisões. E simplesmente nunca foi convocado. São 29 títulos na carreira. O Danilo tem quase 30 títulos na carreira, que é número dos mais vencedores do mundo aí. Da galera lá de Barcelona e Real Madrid e tal. É muito louco. E por último temos Dagoberto. 12 títulos, né? Menos da metade aí do que o Danilo. Foi muito bem no Atlético Paranaense, muito bem no São Paulo e muito bem no Cruzeiro também, ganhando título em todos esses lugares. Pentacampeão brasileiro e destaque nas seleções de base, tanto na Sub-20 quanto na Sub-23. Aqui é o seguinte, a disputa para mim é entre Dagoberto e Danilo. Em termos de talento, eu não tenho nenhuma dúvida que é o Dagoberto. O Dagoberto é melhor do que o Danilo, acho que foi melhor do que o Nenê, foi melhor do que esses que eu citei aqui. E o Dagoberto na base impressionou mais do que todos esses caras, né? O Dagoberto, quando surgiu, era tratado como uma grande joia. Falou, cara, isso aí vai dar muito jogador, é muito talentoso, muito especial. E boa parte da carreira o Dagoberto provou isso mesmo, teve algumas lesões e tal. Mas, no geral, tanto o Dagoberto quanto o Nilmar, quando surgiram ali, eram tratados como, meu irmão, o futebol brasileiro está salvo e protegido com esses 2 talentos absurdos. Lembrando, o ataque da seleção naquele período ali foi ocupado por gente muito pior do que o Dagoberto, mas muito pior, e que fez coisas boas aqui no futebol brasileiro e gente que foi pra seleção. Por exemplo, assim, não tô comparando o jogador, mas o impacto inicial do Dagoberto, ele é maior do que o do Wagner Love, que foi artilheiro da Série B, beleza e tal, mas o Dagoberto fez mais no início de carreira do que o Wagner Love. O Wagner Love teve várias convocações pela seleção, nem foi mal pela seleção, não. Mas enfim, por que não o Dagoberto? Afonso Alves foi convocado, né? Fazia gol a rodo lá na Holanda, foi convocado pelo Dunga e tal. O Dagoberto poderia em algum momento ali ter sido convocado, até antes disso, né? Ali a gente tá falando de um período antes da Copa de 2010 também, que o Dagoberto já estava muito bem. Então, em termos de título, de idolatria talvez para um clube, é Danilo. Só que a função, eu acho, do Danilo era um pouco mais enrolado, o ritmo do Danilo para a seleção era um pouco diferente. O Dagoberto não. O Dagoberto tinha cara de jogador de seleção. Ritmo, intensidade, habilidade, a coisa diferente ali e tal. Jogador mais especial. Ao contrário do que a maioria acha, no contexto que a gente resolveu aqui, para mim, o grande jogador a nunca ter sido convocado de jeito nenhum, e para mim é injustificável, é o Dagoberto. Não gostou? Aí, meu amigo, você argumente aqui embaixo. E também não adianta, vai ter torcedor do São Paulo falando do França. O França foi convocado pela seleção brasileira. E jogava muito, tá? Pra deixar claro, jogava muito. Já descobriu, meu amigo, aí o aleatório? Sugestão da editora. Pagar a conta sozinho no primeiro encontro ou dividir? Ah, e agora tu vai pegar choque de geração, né? Pagar a conta no primeiro encontro ou dividir. Você pode considerar minha postura machista e conservadora,
Pode ser. Eu sou de uma outra geração, tá? Mas uma mulher que faz a mesma coisa. E eu, depois conversando com a minha mulher, se eu tivesse feito diferente, eu tinha perdido a minha esposa lá atrás. Inclusive, nossa primeira saída foi o seguinte, eu já flertava ali com a Renata, a gente falava no MSN e tal, a gente estudava na mesma faculdade, mas ela tinha acabado de terminar o namoro e tudo. E a gente sempre se falava e não sei o quê. Mas o dia mesmo que eu consegui sair com ela pela primeira vez, a gente tava falando pelo MSN, e a irmã dela, a Luciana, que inclusive está lá em casa nesse momento, hoje já é uma adulta e mora na Austrália, ela tinha 6 anos na época, tava chorando pra c... E a gente não conseguia falar, porque tinha o período de computador de uma das duas, né? E aí a Luciana queria usar o computador pra jogar a galinha pintadinha, sei lá que diabo que ela queria fazer ali, 2004, porra, 5. E aí eu falei, pô, tua irmã tá chorando e tal, vamos sair então pra levar ela pro sorvete e tal. Aí ela, então bora. Aí eu passei lá, peguei a Renata, a irmã dela, peguei no sentido de botar dentro do carro, né? E levei pra passear e fomos para o Habib's. O meu primeiro rolê com a minha futura mulher foi no Habib's pra tomar sorvete e milkshake de morango, que eu achava fantástico, morango com leite. Era espetacular. E obviamente que eu paguei a conta. Mas aí uma parada assim que eu aprendi. Primeiro que o convite foi meu. Quando eu convido alguém pra um churrasco na minha casa, eu tô falando aqui do contexto do Ceará, minha casa. Eu não sei como é aí em São Paulo, no Rio, como eu aprendi. Eu convido, eu tô bancando, velho. A pessoa tá no conforto do lado dela, velho, chega aqui em casa, eu não peço pra ela levar carne, pra ela... Aqui no Rio, em São Paulo, eu vi que muita gente faz assim. E aqui eu não tô falando, tem que ter grana, não tem, é o meu hábito. Eu chamo, eu pago. A mesma coisa vale para uma saída. Eu não sei qual a explicação, qual a origem. Pode ser, eu acho que a origem é machista mesmo. É de um cenário que a gente entendeu que nós somos os provedores e tal, beleza. Dito isso, tá posto na minha cultura, tá enraizado. E acho que em muitas mulheres com quem eu convivi, que também esperavam já isso de mim. Então acaba sendo um acordo social. No acordo social que eu cresci, eu pago. E o meu moleque paga também. Ele esses dias saiu de Santos pra encontrar uma menina aqui no Itaim, tá pra levar ela num sushi no JK. Eu falei, mano, tu tá bem, né? Tua mesada tu tá guardando legal, e ele andou pegando um dinheiro lá nos Estados Unidos. Porque, porra, a minha primeira saída com a tua mãe foi pro Habib's, porra. Tu tá indo pra um sushi no JK, que era, sei lá, quantos reais o rodízio com a menina. E ele pagou, se estrepou todinho lá. Espero que tenha conseguido o objetivo, mas ele saiu com a menina e tal, e ele teve a... Porque o que acontece? Pode ser que a menina faça muita questão de pagar, e você sente a vibe também. Se for uma mulher já muito independente e tal, tu nota pelo papo que ela vai querer dividir porque ela vai se sentir atingida ali, e tá tudo certo. Você tem que ter essa sensibilidade. Do contrário, eu acho que vale você tomar a iniciativa de oferecer. Se a pessoa não quiser, beleza, fala, não, velho, não precisa e tal. E aí tu vai sentir no tom se ela tá fazendo um charme ou se ela realmente quer se colocar. E aí eu acho que você tem que respeitar também e divide e tá suave. Já soube de casos que a pessoa saiu, cheia de expectativa. O cara, a menina falou, tô sem cartão aqui, não sei o quê. O cara pagou. No dia anterior, o cara mandou o Pix cobrando, porra. Aí, desculpa, velho. Aí não dá. Aí eu acho que tu sai muito atrás. Eu duvido que ande pra frente esse relacionamento. Agora, de novo, tem muitas camadas esse debate. Ele é complexo. Mas eu gostaria, assim, eu tenho um filho e uma filha. Eu não vou me sentir incomodado se um cara no futuro sair com a Sara e oferecer pra pagar o jantar pra ela. Eu acho gentil. Do mesmo jeito que eu acho gentil levar flores lá pra mulher, levar um chocolate. Tipo assim, dificilmente a minha mulher vai me trazer flores. Pode ser no dia do meu enterro. Ela vai, mas normalmente ela não vai levar flores pra mim. Mas são coisas culturais, traços culturais. Isso pode mudar? Pode mudar. A minha geração foi lapidada nisso e muita gente usa essa origem machista parada e faz merda. Eu não faço merda. Eu pago o jantar, eu dou flores e tal, eu não faço merda. Tem gente que faz tudo isso e faz merda. Mas a culpa não é de pagar a conta nem de levar flores, porque a pessoa é filha da puta mesmo. Eu não sou. Então, assim, eu sugiro pagar ou pelo menos oferecer pra pagar, entendeu? Agora, a editora é braba. Pelo que eu conheço por cima, não ia aceitar. Tu acha que ela ia aceitar? Eu acho que ela ia aceitar. Ela vai colocar na tela. Sim ou não, editora? Pode ser que eu tenha errado, mas eu acho que eu acertei. É nóis, hein? Bom tema esse, gostei desse aleatório.